Então, podemos começar, Diego? Então, eu sou aqui da Baiana, o professor Antônio Carlos, o gestor do CEDET, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais. Nós estamos aqui com a nossa equipe do curso de Tecnólogo em Informática em Saúde e a nossa moderadora do SIG de Informática Biomédica, que é a professora Luciane Santos, não é isso? E a nossa coordenadora do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde, que é a professora Marta Menezes, que também é a idealizadora desse curso de Informática em Saúde, né, de tecnólogo, que nós estaremos começando no início do próximo ano, né, no próximo semestre. Então, eu vou passar a palavra para a professora Marta Menezes. Bom dia a todos, né? Nós acolhemos a sugestão dada de falar sobre inclusão da informática biomédica nas diretrizes curriculares mínimas da área de saúde, né? Então, nós queremos apenas colocar como nós vamos trabalhar hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre introdução e contextualização, falar um pouquinho sobre o perfil do egresso de diretrizes curriculares, as competências nessa área para o profissional de saúde, uma ideia de como incorporar em uma instituição de ensino esse tema, uma visão externa sobre o tema, que vai ser dado pelo professor Gustavo, que é nosso professor também professor do Porto, que vai ter uma oportunidade de fazer um breve comentário no local onde já está implantado e de um outro lugar, né? E uma proposta de trabalho colaborativa. Bom, então, antes de mais nada, é bom saber por que importa saber isso, né? Então, a gente tem que entender que estamos diante de um outro público, de uma outra situação, de uma situação no qual, se a gente não incorporar essas novas tecnologias, isso vai nos deixar muito atrás, evolutivamente falando, né? Então, essas novas tecnologias, por um lado, facilitaram a nossa vida, complicaram também, porque aumentou o elenco de coisas, de domínios que a gente precisa ter, né? Então, existem várias possibilidades, a possibilidade de aprender a aprender, de acesso à informação, que realmente é fundamental, que ninguém vai gravar todas as informações que existem, então é muito importante que a gente possa contar com esse recurso, até aplicativos que possam facilitar o nosso atendimento ao nosso paciente. Mas, por outro lado, também isso criou uma necessidade de a mudança do paradigma do aprender, né? Ou seja, as pessoas estão aprendendo de formas diferentes porque esse acesso à informação está gerando essa questão do valor e do que se sabe ou não, e mais do que o quanto se sabe, né? Mas para a gente pensar em perfil, não também, né? Para pensar no perfil do egresso, né, que nós desejamos formar, isso tem aqui a ver com medicina, mas obviamente que tem a ver com todos os cursos da saúde também, para dar conta dessa quantidade de coisas que a gente precisa, não tem dúvida que a gente precisa capacitar esse sujeito para que ele possa realmente desenvolver essas competências todas. E, por outro lado, tem o paciente. O paciente hoje, a informação se democratizou e o acesso é muito fácil. Então, a literatura já traz vários recortes mostrando que é um novo momento na relação profissional de saúde e paciente, porque ele já está empoderado de informações. E nem sempre essas informações são aquelas mais adequadas. Então, por isso que é importante que nós tenhamos a possibilidade de abrir esse leque de discussão com o nosso paciente também. Como aqui já está colocando, né, o Dr. Google é aquele que já está tomando a frente, né, já às vezes até quase que substituindo, não é? Do ponto de vista do paciente, muitos recursos têm sido colocados nessa área e a informação para as doenças, para os sintomas, traz para o set entre a relação médico-paciente essas questões que são que vão mudar provavelmente o nosso comportamento. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento que não dá para ficar como áreas separadas e essa interseção é muito importante que ocorra. Mas vamos um pouquinho para o que aparece lá nas diretrizes, né?
Na realidade, quando a gente fala em currículo mínimo, a gente pensa, não, vai ter que estar nas diretrizes curriculares, porque é por ali que as instituições se baseiam e o MEC nos avalia. Então, quando a gente pegou um apanhado de 3 áreas de saúde aqui, e o que ela conta lá, né? Então, na de medicina, que foi a última publicada em 2014, tem lá que, dentro da gestão em saúde, que a comunicação e incorporação, sempre que possível, de novas tecnologias de informação e TICs, né? Deve ser incluído nos cursos. Mas isso é muito pontual, embora seja uma grande diretriz, comparando com a 2001, mas ela aborda isso de uma forma pontual. Quando a gente vai para as outras áreas, no qual a enfermagem, por exemplo, está aqui, também é citado, de alguma forma, que tem que se ter domínio na tecnologia de comunicação e informação e usar essas novas tecnologias também, mas também é de forma pontual. Quando a gente vai também para a fisioterapia, isso aparece da mesma forma, de maneira que aparece, mas também não tão forte assim, e todas essas diretrizes são muito antigas, elas são na fase de 2002, 2001, todas elas estão em fase, provavelmente, de revisões dos seus processos. E a gente espera, nessas revisões dos processos das diretrizes curriculares, uma oportunidade de ampliar, né? Como aqui no exemplo da odontologia, que é o único lugar onde aparece a palavra informática. Geralmente é como informação, tecnologia, mas não como os recursos realmente mais consistentes que nós temos hoje. Até porque, 2001 até o momento, muita coisa já modificou nessa área, muitos recursos já apareceram, né? Então, o que a gente realmente deve buscar e pensar é na competência que a gente espera de informática biomédica para esse egresso de outra área, né, da saúde. E quando a gente sabe que a competência envolve conhecimento, atitudes e habilidades, seria a gente pensar dessa forma para fechar essas questões relacionadas ao currículo. E quando a gente fala em competências, a gente está pensando aqui, competências mínimas, ou seja, ou essenciais, aquela que todos precisam saber. A outra seriam competências desejadas, ou seja, que esse aqui pode ser atendido no currículo mínimo, por exemplo, mas aqui pode estar uma atividade aplicativa, uma atividade eletiva, já obedecendo ao interesse daquele aluno, né, que talvez queira se aprofundar mais. E nós temos as questões de competências possíveis, que seriam coisas que extrapolariam, né, que estariam além daquilo que é mínimo necessário, mas que o currículo, de alguma forma, pode dar conta, como atividades complementares poderiam estar aqui representadas. Todas essas instâncias poderiam ser reconhecidas no currículo, dando a sua devida importância de acordo com as competências consideradas essenciais. Então, se a gente fala em competências, eu tenho que pensar que atividades educacionais dariam conta dessa competência e como eu vou avaliar se essas competências foram atendidas. Então, aqui é uma forma da gente pensar de que maneira isso poderia ser incorporado ao currículo mínimo. No nosso caso, a gente está começando esse caminho. Como o professor Antônio Carlos falou, nós vamos ter um curso, né, de tecnólogo em informática em saúde. Mas o importante é que tenhamos um mix, né, porque dentro desse eixo a gente vai da graduação de outros cursos até a pós-graduação, passando pelo curso de tecnólogo de graduação também. Então, nos parece que dentro de um exemplo de inserção dentro de uma instituição de ensino, talvez esse seja um caminho interessante a ser trilhado, né? Bom, só para terminar, porque o nosso objetivo aqui era somente contextualizar, porque entendemos que a participação de todos é muito importante, né? E também nós vamos dar espaço para o professor Gustavo agora apresentar um pouco dessa sua visão externa. Nós queremos convidar a todos para participar de um trabalho colaborativo. Então, a nossa intenção, através desse link que está aqui, que a gente pode passar depois para cada um dos interessados, ou para aqueles que, mesmo não estando presentes aqui, nós gostaríamos de solicitar para o coordenador do SIG que divulgasse para todos os participantes, ou para aqueles que, mesmo não estejam no SIG, que venham participar. Isso talvez seja uma forma de captar pessoas até para esse SIG, para esse grupo de trabalho, porque eu acho que ele importa, enquanto mais difundido estiver o tema, mais importante, mais é interessante que a gente cresça nesse tema. E aí eu gostaria que vocês copiassem, a gente vai passar também no chat, né, esse endereço, para que vocês nos respondam, se possível agora mesmo, e a gente já pode ter uma ideia de como vai ser. Mas, de qualquer maneira, nós vamos dar uma pausa agora, o professor Gustavo vai falar, e logo em seguida nós teremos um período de debate, porque nós queremos, é muito importante que cada um de vocês
se coloque no debate. Não adianta só a gente participar. Esse é o tipo do trabalho, o tipo de provocação de como fazer isso, uma vez que isso não está nas nossas diretrizes, mas também é uma oportunidade de interferir junto ao MEC, junto às instituições de ensino, no sentido de incorporar e valorizar isso que não tem como não ser feito hoje. Então, eu vou passar agora para o professor Gustavo, né, que vai falar, e depois, enquanto ele se coloca, se vocês já puderem ir respondendo aqui, seria muito bom. Falo isso para vocês também, que todos respondam, por favor, tá? Tá ok? Olá, bom dia a todos. Aqui já, para mim aqui já é de tarde, eu estou no Porto e vou passar para vocês, como a professora Marta falou, a experiência do que tem acontecido aqui no curso de medicina, que chama-se de mestrado integrado em medicina, que também dura 6 anos, mas o pessoal sai com o título de mestrado, porque faz uma monografia, que acaba sendo, por exemplo, que eu fiz na Baiana, quando me formei. Como é que eu faço para passar aqui o slide? Falei, Bruno. Tem como colocar o professor Gustavo como apresentador? O nome do cara? Aí, obrigado. Sim, então. Aqui já tem um curso de informática, já tem o curso de medicina já contempla a parte de informática em saúde, pelo menos desde que eu vim para cá, e eu cheguei aqui em 2010, no fim de 2010, e já havia isso, já tinha essa preocupação. O curso mudou um pouquinho, ao longo, ele estava integrado com a parte de metodologia de investigação também, e agora já está mais afastado, já foi separada a parte de investigação, metodologia de investigação, metodologia de pesquisa, e a parte de informática está junto com bioestatística. Essa apresentação tem slides do professor Ricardo Correia, que já apresentou no SIG em janeiro desse ano, acho que foi o primeiro desse ano que apresentou. Ele apresentou muito bem, mostrou os detalhes do curso, eu vou apenas relembrar algumas coisas e dar a minha opinião. E algumas poucas coisas novas, eu vou falar um pouco também. Então, ele, como eu falei, também integrado com a parte de estatística, que é a disciplina Bioestatística, Informação e Decisão em Saúde 1. Na verdade, são 2 disciplinas desse tipo. Tem a 1 e tem a 2. A gente vai ver logo a seguir a 2. Essa disciplina é dada logo no primeiro ano e em 2016 foram 308 alunos aqui na Universidade do Porto. A quantidade de alunos é imensa que entra aqui. E o que é que eles pretendem com isso? São 54 horas de contato para que o aluno, ao fim do curso, dessa disciplina, na verdade, ele tenha noções de estatística e tudo, mas na parte de informática em saúde, o que é? Ele vai conhecer os sistemas de informação em saúde, vai saber sobre codificação e classificação, os registros clínicos eletrônicos, sistemas de apoio à decisão clínica, vai ver também coisas sobre processamento de sinal biológico de imagem também, sobre e-saúde e sobre telemedicina. Ele vai também adquirir aptidões sobre a preparação dos dados, que é isso, ele vai aprender a construir bases de dados também. Ele vai construir gráficos de probabilidade, por estar integrado com a parte de estatística, porque vai poder modelar os dados em conjunto, não só, por exemplo, com o SPSS, mas também poder criar uma base de dados onde ele possa armazenar informação e ir colhendo informação para posteriormente fazer análise estatística. Uma forma muito boa de ver o que é dado aos alunos é através das perguntas que são feitas para avaliação. Como eu até comentando anteriormente sobre a importância da avaliação, essa daqui é um exemplo de pergunta que é feita aos alunos daqui do primeiro ano, e é a seguinte: no contexto dos sistemas de classificação e codificação, assinale as afirmações verdadeiras, ou seja, eles têm que saber sobre a CID, a Classificação Internacional de Doenças, que é uma forma de codificação, tem que saber também sobre os grupos de diagnósticos homogêneos, os GDH, também chamado em inglês de DRG, inclusive tem até um curso lá no Sírio-Libanês sobre isso,
E os alunos aqui já aprendem logo no primeiro ano o que é GDH, até mesmo porque já é algo que faz parte do sistema de saúde daqui. Eles adotam GDH diferente do que a gente faz no Brasil. Vamos passar aqui. Outra pergunta. Eles também têm que saber sobre as bases de dados. Eles acabam aprendendo a construir bases de dados e fazer consultas também a essa base de dados. Por exemplo, aqui eles têm um esquema de base de dados apresentado e eles têm que saber qual é a característica de integridade de base de dados que pode afirmar que seria violada se induzíssemos o dado referido que está logo aqui acima. Ou seja, eles não têm que aprender a programar exatamente, mas eles vão ter noções de programação. Eles vão poder ver como é que funciona o raciocínio. Eles não precisam aprender código exatamente, tá? Eles vão aprender como é que funciona. Essas bases de dados são feitas em um programa semelhante ao Access, que é do OpenOffice. O equivalente a isso seria o Base, se não me engano. O nome. E uma outra pergunta, também em relação à base de dados. Para considerar a base de dados que foi dada e representa o registro de pedidos de exames de imagiologia no contexto de episódios hospitalares. Aí, quantos pedidos de tomografia foram realizados? A gente tem que fazer uma consulta à base de dados para obter essa resposta. Por que isso é interessante? E aqui é um outro exemplo de como é que eles fazem o que é que eles têm que fazer, como é que eles fazem na base de dados. Então, por que isso é interessante? Por que isso é importante? Quando o aluno tem essa noção da lógica de programação, do raciocínio, como é que funciona o raciocínio da informática, ele já vai se preparar de uma outra forma quando ele for fazer a investigação, quando ele for fazer pesquisa. E até mesmo, juntando com a estatística, ele vai ficar muito mais crítico e noção dos dados, da importância dos dados que têm que ser guardados para o contexto do atendimento. Aqui é a disciplina seguinte, que é a de Estatística e Informação em Saúde 2, que é dada no segundo ano, para aproximadamente 300 alunos esse ano, com 30 horas de contato, menos do que a anterior. E eles também têm que aprender várias coisas relacionadas a isso, a informática em saúde, e a decisão em saúde, por exemplo, na avaliação de tecnologias, a abordagem baseada no processo de decisão em saúde, a medicina baseada em evidências que eles aprendem. Eles vão ver também os estudos de síntese de evidências, revisões sistemáticas, eles vão aprender como é que se utiliza a informática para criar os estudos de síntese, por exemplo, as revisões sistemáticas, meta-análise. Tem também a metodologia de valorização de resultados, como a preferência, os QALYs, que é Quality of Life, em anos. Eles vão ver, são até noções de economia, de saúde. Eles vão ver tudo isso ao longo dessa disciplina. Eles vão ver também sistema de apoio de decisão, formalização de algoritmos de decisão a partir de diretrizes clínicas. Tem árvores de decisão e modelos gráficos de probabilidade. Eles lidam com tudo isso. Além dessas disciplinas, dessas duas disciplinas que são as principais, que são obrigatórias ao longo do curso, também é possível escolher outras disciplinas que podem ser dadas até o 6º ano. Por exemplo, essa aqui, a extração de conhecimento de dados de saúde, essas disciplinas a seguir agora são optativas, e aqui pode ser no 2º, 3º ou 4º ano. Nessa, eles vão aprender o Machine Learning, Data Mining, eles vão ter noção da avaliação de técnicas de aprendizagem automática, de Visual Data Mining, Text Mining, Web Mining, vão aprender a usar o Rapid Miner e o ECA, que são programas específicos para isso. Vão aprender também a modelação de dados, pré-processamento de dados médicos e qualidade também de dados em saúde, que é super importante aprender isso. Inclusive, até vão ter noções de redes bayesianas, por exemplo, e redes neuronais.
Nesse modelos gráficos para probabilidade, é uma outra disciplina também, já mais aprofundada na parte de redes bayesianas e apoio à decisão. Tem também sistema de apoio à decisão clínica, todas essas ao longo do segundo, terceiro ou quarto ano. Também envolve redes bayesianas, análises what if, análise de custo-benefício. Eles vão descrever, como resultado da aprendizagem, vão descrever os requisitos para um bom sistema de apoio à decisão clínica, vão caracterizar os componentes e explicar a evolução histórica recente disso também. Em telemedicina e e-saúde. Essa é uma outra disciplina optativa, onde eles vão aprender sobre as infraestruturas das tecnologias da informação e comunicação, como repositórios de dados clínicos, sistemas distribuídos, normas de comunicação, soluções em tempo real, e estruturação de dados médicos, como aquisição de dados, o efeito da pequena janela, formas de aplicação de telemedicina e e-saúde. E ao fim do curso eles vão poder avaliar os benefícios e limitações dessas novas formas de prestação de cuidados à distância, através de novas tecnologias da informação e comunicação. Vão poder também estruturar e desenhar novas formas de tecnologia de telemedicina e e-saúde. Tem também, por fim, a informática médica, que é uma opcional do sexto ano e já entra mais na parte de informática médica mesmo, um pouco mais a fundo, e fala das barreiras da utilização do sistema de informação em saúde, requisitos funcionais legais para a operacionalização do sistema de informação em saúde aqui, formas de descrever os processos de cuidados de saúde, importância da qualidade dos dados de saúde para uso primário e secundário também. Primário seria o quê? A prestação de cuidados, secundário seria para legal, aspectos legais, de gestão, de investigação e de ensino. É importante ressaltar que isso tem permitido criar alunos, melhor, dar formação para profissionais que saem com uma visão bem diferente do normal, do que a gente está acostumado. Por exemplo, no ano passado formaram 2 alunos daqui que não foram fazer residência, mas que antes mesmo de terem completado a formação, já tinham uma startup de informática em saúde. A startup deles fazia algumas coisas, dentre elas, fizeram até um lançamento ano passado de um software semelhante ao Uber, só que para atendimento médico a domicílio ou outro lugar. Atendimento remoto sem ser em um local específico. O médico vai até onde o paciente está. Um outro aspecto já negativo. Como parte desse conteúdo dada logo no início, alguns alunos já referiram que assim, eles acham super válido esse conteúdo, gostam bastante, mas eles acham que também seria interessante se fosse dado no meio do curso em diante, na época que eles estão fazendo a monografia. Por quê? Porque nesse período eles já perdem um pouco do que foi dado de conhecimento e eles voltam para ter que lembrar e tal. Seria interessante também que fosse dado durante esse período da monografia, que são os 2 últimos anos aqui. Essa é uma das formas que a gente tenta aprimorar através das opcionais, das optativas, de acordo com o que foi passado pelos alunos. Bom, de modo geral, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, a experiência enriquecedora que é para os alunos que têm essa vivência de informática, eles saem com uma visão completamente diferente, saem com uma visão muito mais aprofundada das necessidades e das potencialidades que podem esperar da informática na área de saúde. Agora passo de volta a palavra à professora Marta. Se tiverem dúvidas também, tiverem comentários também, que agora vai estar parte da discussão. Muito bem. Professor Luiz Roberto,
O professor Luiz Roberto, ele já se encontra e a gente começou, professor Luiz, mas nós precisamos muito da sua colaboração e participação com esse tema, né? Porque, de qualquer maneira, a gente aceitou o tema de declaração dos critérios mínimos de inclusão, mas a gente entende que isso é um trabalho colaborativo, é uma coisa que precisamos construir juntos, né? Por isso que a gente deu esse encaminhamento de tentar identificar quais as competências, como poderia ser, e estamos passando um link também para ver a opinião das pessoas, à distância, ou pessoas que não estejam presentes agora nesse SIG, assistindo. Mas, de qualquer forma, os nossos dados, algumas pessoas já estão respondendo, a gente talvez possa até o final apresentar mais ou menos como as pessoas estão se colocando, e fica aí o convite, né, para a gente, em conjunto com as escolas que estão envolvidas com esse SIG, a gente realmente talvez transforme isso num produto que possa vir a figurar nas diretrizes curriculares de uma forma mais explícita do que as que estão sendo colocadas até então, né? Então, nós precisamos muito da colaboração. Por isso que a gente fez uma breve apresentação, o professor Gustavo apresentou também, e nós dissemos que nós deixaríamos um período privilegiado, grande, para que todos pudessem dar as suas colaborações nesse momento, como se fizéssemos uma tempestade de ideias aqui, para levantar questões, levantar caminhos. O professor Gustavo apresentou a experiência do Porto. Quando a gente olha os nossos cursos, certamente a gente vai encontrar muito do conteúdo que ele colocou diluído em várias disciplinas. Mas, de qualquer forma, também existe o espaço de coisas mais específicas também, que pudessem vir a ser distribuídas de uma forma mais adequada, como a que ele sugeriu, está próximo à monografia, por exemplo. Então, a gente poderia vir a distribuir esses temas como um eixo do primeiro ano até o sexto ano, atendendo às necessidades que esses alunos teriam. Então, essa já é uma contribuição que faz a gente pensar em como a gente poderia arrumar esse currículo, né? Então, por favor, professor, eu vou passar para o professor, viu? Que a gente possa dar continuidade, né, à nossa discussão. Então, professor Luiz Roberto, está aberta a palavra para o senhor. Tá bem. Muito obrigado, quero cumprimentar a todos e pedir desculpas, eu tive um contratempo, terminei chegando aqui um pouco atrasado. Peguei o final da apresentação bem consistente e realmente traça todo o espectro de coisas que a gente gostaria de ver mencionadas ao longo de um curso de medicina inteiro, como a professora Marta fala. Como nós estamos aqui no Brasil numa situação ainda muito incipiente, né, esse trabalho tem que realmente começar de forma lenta. Nós não temos, para começar, professores, docentes em quantidade, com formação suficiente para ter esse trabalho disseminado de uma forma bem ampla. E um trabalho que tem que ser feito também, à medida que a gente vai conhecendo e consolidando o que é que a gente acha que deve ser ensinado, né, nos cursos da área da saúde, a respeito desses temas todos, diluindo-os, evidentemente, ao longo de anos e de formas até diferenciadas, dependendo do público-alvo, se é da Faculdade de Medicina, se é do curso de enfermagem, do curso de odontologia, nós pensamos também em estratégias para como dar continuidade a essa discussão e, principalmente, como atrair entidades que possam colaborar com isso, né? Por exemplo, eu estou agora tentando trabalhar com a Associação Médica Brasileira para ver se a gente, de alguma forma, consegue ver por lá aprovada a área de atuação. Eles têm todo um modus de fazer a coisa. Eles primeiro pensam em aprovar uma área de atuação, depois é que pensam na área de especialização, e não existe a especialidade médica de informática médica, nem de informática em saúde, nem de informática biomédica. E tudo isso traz uma série de complicadores, e mais ainda, tudo isso que você está colocando na sua aula, quando passar daqui um tempinho, já vai estar modificado, porque essas coisas evoluem com uma rapidez tão grande que a gente precisa estar eternamente, constantemente discutindo para saber para que lado a coisa está sinalizando, para que lado a coisa está evoluindo, né? Existem as implicações também de ordem legal, o que é permitido, o que não é permitido. Num país é permitido uma coisa, no outro país não é permitido. Aqui no Brasil nós sempre temos uma resistência enorme a uma série de detalhes, né? Enfim, o fato é que, pelo menos uma coisa a gente pode afirmar, nós começamos a discutir.
E ao começar a discutir, é muito importante ver a experiência de outros países em que a coisa já avançou, para que a gente possa, aos poucos, ir vendo, estabelecendo negociações, muita negociação, vencendo resistências. E realmente a professora Marta tem razão. A gente precisa ouvir as coisas que estão sendo feitas e que têm tido sucesso em países, principalmente como Portugal, por causa da nossa semelhança em vários aspectos, para que a gente possa ir tendo subsídios e dizer, é isso que a gente quer fazer aqui, é isso que a gente pode fazer aqui, mesmo que seja diferente um pouco do que a gente inicialmente quer. Além da estratégia de também ver como agregar entidades em torno dessa discussão, a gente talvez precise pensar, de alguma forma, em como desencadear processos de aceitação dentro das próprias escolas. E uma das maneiras da gente ver isso é assim, quantas escolas hoje no Brasil, quantas faculdades de medicina, quantas faculdades de odontologia, quantas faculdades de enfermagem possuem alguma coisa sob o nome de informática médica, informática biomédica, ou informática clínica, nos seus currículos, mesmo que sejam experiências isoladas de alguns pioneiros que se sacrificam na tendência, na tentativa de colocar alguma coisa no currículo. Eu aqui já faço isso desde 2012, agora estava vendo aqui uma reformulação curricular e eu fiz tudo que era possível para convencer que a gente deveria colocar isso dentro da grade curricular normal, como uma disciplina curricular não apenas não opcional, não optativa, mas o máximo que consegui foi que ela passasse de 20 para 40 horas. Quer dizer, continua a mesma dificuldade, a mesma resistência, né? E essas disciplinas, quando são ofertadas nesse caráter, eu não sei se a experiência de outros colegas é assim, mas aqui a gente nota muitas vezes que o aluno vem porque ele está muito preocupado com o número de créditos que ele vai conseguir receber. Ele não vem preocupado com vai aprender alguma coisa, etc. E tudo. E assim, se você ensinar para ele uma coisa que ele não vê que vai aplicar, logo quando ele sair dali, ele também já se desinteressa. Então, você conversar sobre alguma coisa mais teórica, realmente não desperta muito interesse. E é férias, é período de férias, todo mundo quer chegar na hora que quer, aí você tem 20 horas, essas 20 horas tem que ser dadas durante uma semana. Ou você pega o período da manhã ou pega o período da tarde. Os 30 alunos que terminam se inscrevendo, os que chegam mesmo com vontade são muito poucos e tudo. Ao passo que se fosse uma disciplina já inserida, como uma coisa obrigatória na carga horária, dividida ao longo de vários semestres, etc. e tudo, daria uma responsabilidade maior, porque traria isso. Então são muitas dificuldades que a gente tem para vencer ainda, mas pelo menos agora a gente está discutindo o problema, né? Eu quero agradecer a participação e devolvo a palavra à professora Amada para que ela continue coordenando a sessão junto com o professor Antônio Carlos. Obrigado. É muito bom a sua colocação, eu acho que tem muitas coisas aí que dá para a gente discutir um bocado. Agora, eu gostaria de solicitar a Diego, por favor, que liberasse para a gente, porque talvez seja interessante, a partir da proposta concreta do slide que eu estava apresentando no início, a gente possa ir pensando junto, né? O Bruno, você chega. Então, bom, agora, enquanto isso, professor, eu entendo sua preocupação e compartilhamos com ela, até porque a gente identifica no currículo várias oportunidades de fazer isso. Talvez, imaginando a questão relacionada ao perfil de metodologias novas que a gente tem no curso, e aquela questão de fugir daquelas questões de disciplinas isoladas, mas de algo integrado, né, que é uma tendência, pelo menos aqui na escola, a gente partiu do modelo de disciplinas, né, e partiu para um modelo modular. Então, ao fazer módulos, a gente pode garantir inserções. Então, essas inserções podem permitir um eixo que não seja necessariamente, ou seja, ela pode existir enquanto uma disciplina em um momento isolado, bem estruturado e organizado, e ela pode existir em vários momentos, tendo as pessoas envolvidas com esse tema, sendo de alguma forma compartilhando, ou tendo uma
uma participação nisso. Talvez seja essa uma estratégia possível para as instituições que adotam modelos como esse, né? Apesar de toda a dificuldade. Até porque a informática biomédica é uma atividade meio para tudo. Então, se a gente conseguir convencer e fazer com que eles aprendam a usar esse modo de pensar de uma forma organizada e estruturada, talvez isso facilite o aprender futuro frente a uma coisa que é completamente inesperada, que a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, as novidades, em 10 anos, quantas coisas apareceu, né? Então, a gente vai ter, a instituição de ensino tem que ter sempre vanguarda, né? Tem que sempre apontar para novos caminhos que melhorem a formação desse profissional que vai interagir com a população, que vai tratar da saúde dessa população nesse caso. Então, é obrigação nossa de estar realmente alertando para isso e encontrando caminhos. Então, a proposta que foi aqui colocada, baseada em competência, que gostaria que a gente refletisse um pouquinho. Talvez fosse interessante a gente pensar, e a gente está propondo isso para o grupo, a partir da vontade de participação ou do interesse das pessoas, não só fazer esse levantamento que você sugeriu, que eu acho muito importante. Eu acho que, se vocês toparem, o grupo não é grande envolvido nesse SIG, a gente pode encabeçar um movimento para além da SIG, até porque isso seria uma forma de captar mais pessoas ou sensibilizar mais pessoas para o tema. A gente poderia passar um questionário ou fazer uma busca ativa nas várias instituições para a gente verificar ou identificar pessoas com essa área de interesse e formar um grupo de interesse mesmo. Porque se eu quero trazer para o currículo mínimo, eu tenho que fazer aparecer em documentos oficiais de avaliação. Senão, não sensibilizo a instituição a se mobilizar para fazer essa inclusão, entendeu? Ou seja, é importante, é um custo a mais, pode ser considerado um conteúdo já a mais em tantos outros que existem, então a gente vive cortando horas, né, para todas as coisas, então a anatomia reclama, a histologia reclama, todo mundo reclama que está reduzindo, mas a gente tem que entender que tem uma coisa que chama-se competências essenciais. Então, vamos pensar nas competências essenciais e mirar em uma competência, em atender a isso no currículo, as desejadas e as possíveis. A gente estava dizendo, isso aqui vai para o currículo mínimo obrigatório, essa daqui pode ir para uma atividade optativa ou outra que não seja obrigatória, essa daqui poderia ficar em atividades complementares. Então, a gente atenderia ao fluxo de necessidade desse aluno que vai querer cada vez mais ou cada vez contribuir de uma forma melhor. Então, usando esse mecanismo baseado em competência, a gente poderia pensar nas atividades e pensar como avaliar, já pensando no produto fechado, e mapear isso como um eixo para aquelas instituições que permitam que isso seja feito. Por isso que a gente colocou essa ideia que a gente colocou, é uma estratégia que a gente está tentando implementar na escola, como o Sr. Antônio Carlos falou no início, a gente ter o curso, mas não somente ter o curso, mas fazer com que ele dê filhotes, ou seja, ele esteja em todos os lugares. Isso traz a questão da custo-economia. Por exemplo, as pessoas estão em crise, as pessoas não têm como ter professores para todos os lugares, as pessoas têm que se reciclar, a gente tem que contar com a sua expertise, com a expertise de Gustavo, do professor Antônio Carlos, de pessoas que estão lidando com isso para a gente ajudar e contribuir na formação de professores. Eu vejo que esse é um tópico a ser abordado pela próxima SIG, como capacitar profissionais ou professores para isso, né? Eu acho que a gente pode, nesse momento, pensar em uma estratégia. Mas é muito bom que todos possam, não é só participar agora, mas dar continuidade a isso, para que a SIG não acabe na hora que acabar o nosso horário, para que ela tenha uma repercussão maior. Então, aí vai, de novo, um novo convite. Eu gostaria muito de contar com a sua colaboração, que eu acho e parceria mesmo, porque eu acho que isso é uma coisa inerente a esse SIG, que é fazer um levantamento das instituições que teriam interesse, e a gente poderia, a partir do interesse demonstrado pelas pessoas, quer da SIG, quer não envolvido ainda com a SIG, porque provavelmente essas pessoas, sabendo do movimento, podem tender a vir a participar também, mas para que ajudem na questão das competências. E isso pode causar uma onda de mudança que talvez chegue ao seu objetivo, ao formar isso, né? Eu acho que eu participei, vi o lançamento, quando você lançou essa ideia, eu acho que é brilhante, tem que partir por um núcleo de interesse e discussão interinstitucional para que a gente continue.
Então, tem outras, eu não sei quantas outras pessoas estariam participando, né? Mas existem, Antônio Carlos está lembrando aqui que a gente tem espaços, né, para isso, como o COBEM, que é o espaço de educação médica que a gente inclusive o professor Luiz Roberto falou no SIG passado se a gente tinha, né, algum acesso ao COBEM, né? A nossa reitora faz parte, inclusive, da diretoria, né, do COBEM, né? E ela tem dá apoio ao nosso trabalho, né? A professora Maria Luísa Soliani. Isso. Então, a gente vai tentar seguir esses caminhos. Mas tem um professor que está desejando falar, Paulo Lopes, eu vou silenciar aqui para que ele não dê conflito. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu vou ter que sair em 10 minutos, que eu tenho uma outra reunião. Mas eu queria fazer alguns comentários. Vamos conversar um pouquinho com o professor Roberto a respeito, então, inclusive, do papel desse SIG e o momento que nós estamos atravessando. Vocês estão ouvindo bem? Só sinaliza aí para mim, por favor. Ah, perfeito. Bom, eu acho que, dado a publicação do Plano Estratégico de Saúde Digital, pelo bem e pelo mal que ele possa ter nos seus conteúdos, tem lá explicitamente na página 54 a importância de formação de recursos humanos, né, para capacitado nessa estratégia de saúde digital. E lá tem alguns comentários do qual é o perfil desejado de diversos tipos de profissionais. Né? Ele não está concentrado no médico, no enfermeiro ou no desenvolvedor, né, no informática biomédico. Mas isso abre um caminho muito importante, que é, na política nacional, tem que haver projetos ou ações que estejam alinhados a esse problema, né, que é a formação de recursos humanos. Então, acho que eu vejo, na realidade, um problema de forma contrária, né, de baixo para cima, mas de cima para baixo. Né? Buscar recursos e apoio dentro do Ministério da Saúde, dentro do MEC, para que a gente possa incluir, né, a informática biomédica nas diretrizes curriculares. Gostei muito da sua apresentação, professora Marta, quando fala daquele círculo, né, das competências mínimas, competências desejadas, e que está fora um pouquinho do escopo que vem, não talvez pela educação formal, mas pela educação informal. Então, eu acho que é isso mesmo. Principalmente de que eu não acredito que nós teremos muito espaço, pelo menos no início desse processo, para a incorporação ao longo dos 6 anos do curso de medicina. Eu acho que nós vamos ter que fazer coisas pontuais, pensando no seguinte, nós somos pontos fora da curva. Eu falo porque eu militei muitos anos na Universidade Federal de São Paulo, há 20 anos que eu já dava aula de informática em saúde junto com outros colegas, e isso era feito em diversos momentos dentro do curso, mas isso é um ponto fora da curva, assim como o Luiz Roberto, vocês aí na Escola Baiana e muitos outros. A gente tem que pensar naqueles que não têm nada, né? Eu acho que esse é o grande problema. E não tendo nada, não vai ser querer colocar isso ao longo de 6 anos no curso de medicina que a gente vai conseguir. Então, eu acho que a gente vai ter que se concentrar nas competências essenciais. Aí, fazendo um paralelo com a apresentação do professor Gustavo, eu tenho uma crítica um pouco a esses currículos que são feitos, excelente também da Universidade do Porto, mas no contexto nacional, eu acho que a gente tem que pensar menos de um ponto de vista de quem da computação e que inseriu essa grade curricular no curso de medicina e pensar mais pelo lado do curso de medicina. Eu fico muito tranquilo de fazer isso porque eu sou engenheiro, então eu poderia forçar uma visão computacional dos cursos de enfermagem, medicina, e muito pelo contrário. Acho que a gente tem que partir dentro dessa competências essenciais dos principais problemas e como a informática pode ajudar. Eu não acho que nesses competências essenciais a gente tem que ensinar noções, inclusive, mesmo que o profissional não vá programar, eu não acho que a gente tem que ensinar competências de programação, mas como está lá no plano estratégico, esse profissional, de uma forma ou de outra, ele vai ter que tomar decisões na compra, na especificação de sistemas de informação, ele vai ter que ter aspectos éticos ligados à segurança do uso dessas aplicações. Então, dizem respeito mais ao ambiente, o uso adequado do que está aí, do que exatamente ter competência para desenvolver coisas mais complexas. Mas isso faz parte de uma discussão no qual eu me coloco à disposição, tenho o apoio de vocês como colegas para a gente construir
né, a partir de uma lista, talvez, de competências, aquilo que a gente possa dizer que é essencial, aquilo que não é. Mas aí a gente vai para um outro caminho, que é a questão de competências em todas essas unidades para administrar esse núcleo básico de currículo. E que, no meu ver, também não tem que ser nos primeiros anos, né? Acho a crítica do Gustavo é muito pertinente. Nos primeiros anos, o cara está ávido por conhecimento da sua área. E ele conhece pouco o sistema de saúde. Então, eu acho que ele tem que conhecer um pouco mais a sua área, adquirir outras competências da sua carreira fim, entender um pouco mais o sistema de saúde, porque aí vai fazer sentido, eu acho, que as competências biomédicas. Então, voltando à questão de quem administra, quem oferece, quem dá oportunidade para esse conhecimento, que são os professores, nós temos que pensar, e acho que a próxima reunião é para isso, como formar esses preceptores, como formar esses professores. Só que não adianta a gente pensar num processo de formação se a gente não tiver ao lado disso, aonde este profissional vai exercer aquela competência que ele vai adquirir nesse curso. Então, a gente tem que caminhar estrategicamente de duas formas, né? Nos órgãos de governo, MEC, Ministério da Saúde, associações de educação médica, Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, Associação Brasileira de Telesaúde, nós temos que juntar esse pessoal e dizer, ó, precisamos inserir isso em todas as faculdades de medicina, mesmo que seja um currículo básico. Quem é que vai dar esse curso? Aí nós podemos pensar num curso de formação de preceptores, e acho que esse grupo aqui tem condições de estabelecer uma grade curricular para esse preceptor que vai além um pouquinho daquela parte nuclear, né? Por último, eu acho muito legal a ideia de um survey, eu acho que essa ideia é importante, mas eu acho que neste momento a gente precisaria amadurecer um pouquinho, antes de lançar, a gente precisaria amadurecer um pouquinho mais. Tanto na estrutura, né, tanto no preâmbulo, que eu acho que faltou nesse documento, entendo que ele é bem preliminar, mas é muito importante a gente dizer para aqueles que são respondentes qual é a função daquele survey, para que ele está respondendo, qual é o objetivo, a quem atende, quem que está respondendo pela coleta e análise daqueles dados. Então, eu acho que tem uma parte metodológica aí que a gente tem que pensar muito bem para que a gente tenha dados e não simplesmente uma coleta de informações para ter mais gente participando do grupo, porque eu acho que existem outros mecanismos que a gente pode usar para ampliar essa participação. Mas certamente o survey é um instrumento muito importante, mas eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco em que momento e o que a gente espera desse survey, além de captar mais pessoas. Então, eu acho que essa é uma ideia que o Luiz Roberto já tinha, né? Eu acho que ao final desse ano o Luiz Roberto ele tinha proposto que a gente tivesse um survey para fazer alguns levantamentos de informação. Eu acho que esse é um princípio, um bom princípio para a gente pensar e trabalhar. Por último, eu acho que a gente está com um problema sério, que a gente precisa se reunir mais vezes, se a gente quiser começar a colocar a mão na massa. Eu acho muito legal essas reuniões de apresentação do tema, mas é preciso agora a gente começar a trabalhar. Eu estou um pouco ansioso, porque semana passada eu tive num seminário de internet das coisas, e um dos problemas horizontais na internet das coisas, além da vertical saúde, é o problema da capacitação. E quem está conduzindo o estudo do BNDES de internet das coisas, uma consultoria, e eles veem isso de uma maneira muito simplória, né, a questão de formação de recursos humanos. E a gente sabe da complexidade que é você introduzir, né, tecnologia dentro da grade curricular dos cursos, de tal forma que a internet das coisas um dia possa ser uma coisa utilizada para o bem dentro da medicina e não simplesmente uma oportunidade da indústria produzir tecnologia para bater no martelo bater no prego da saúde. Então, eu estou muito preocupado que a gente tenha a existência de uma grade curricular mínima dentro dessas competências, né, habilidades, tomada de decisão, conhecimento, e que a gente possa ter isso na mão, porque a gente possa apresentar ao BNDES dentro desse plano de internet das coisas, porque recurso tem que ser reservado também para a formação de recursos humanos. Se o Ministério lança um plano estratégico de saúde digital, ele vai ter que reservar recursos para implementar aquela estratégia, e, portanto, tem que ter ações. Então, a gente precisa também ter isso, um documento de que ações nós consideramos importantes para a formação de recursos humanos. Porque certamente vão ser oportunidades que a gente tem
para fazer com que esse sonho nosso aqui se torne realidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar além dessas reuniões mensais, a gente se reunir em grupos de trabalho para que a gente possa começar, até mesmo para as reuniões mensais, a apresentar ações, né, que possam ter complementação e colaboração de outras pessoas. Obrigado. Viu? Bom, só para completar, alô? Só para completar, na realidade, Paulo, a ideia do questionário foi mobilizadora para essa atividade. A gente tem noção de que ela é muito limitada, entende? Ou seja, é apenas uma ideia, foi apenas uma forma de mobilizar as pessoas para participar. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso não pode ficar só nesse encontro, tem que ser realmente uma coisa científica, com embasamento, com amostragem, com uma coisa que nos dê um documento concreto, para a gente não ficar gastando energia em coisas que não vão oferecer coisas muito concretas, né? Mas fica a ideia, né? Eu acho que é importante estar aqui, né? Então, eu sei que o tempo já está avançado, né? Eu vou passar a palavra para o professor Luiz. Veja, é realmente uma coisa complexa, porque se a gente observar, existem diversas outras deficiências nos cursos médicos de enfermagem em geral. Diariamente a gente se depara com um problema básico, que é o problema da competência digital. Nós não priorizamos que os nossos alunos saiam dos cursos médicos de enfermagem, etc., com competência digital. A maioria deles sai realmente com a competência digital sofrível. A maioria também não priorizamos, também nos cursos de medicina, não priorizamos que os alunos tenham um conhecimento melhor de metodologia da pesquisa. E todas essas coisas, metodologia da pesquisa, letramento digital, letramento informacional, competência digital, educação à distância, todas essas coisas elas têm que caminhar juntas. Não adianta estar compartimentalizando o conhecimento. Uma das propostas que eu fiz no documento que eu tentei entregar na SBIS era que a gente começasse a fazer pequenos cursos de 40 horas para que isso pudesse servir de apoio ao currículo dos alunos, para que cada aluno tivesse interesse em fazer esses cursos, e depois a gente pudesse começar a trabalhar com as residências médicas e nessa história ir aproveitando e dando uma melhor formação aos preceptores de residência, para que essa ideia fosse se disseminando. Eu vejo, por exemplo, uma das coisas, na disciplina que eu dou aqui, uma das coisas que eu vejo é os alunos ficarem muito interessados quando alguém vem falar para eles como é que trabalha para pesquisar no PubMed e como é que gerencia bibliografia. Eu tenho aqui umas pessoas que fazem isso muito bem. Inclusive, fica melhor ainda quando eu consigo um aluno que está hoje no internato, que faz isso muito bem, e ele mesmo vem falar para os colegas dele mais jovens a respeito de como fazer isso. Eles gostam dessa aula bastante. Ou seja, tem que começar a integrar esses conhecimentos todos, porque não vai adiantar só você pensar na informática biomédica isolada. A informática biomédica é uma parte de um conjunto grande de competências que esses profissionais de saúde precisam ter, porque eles vão para o mercado que vai exigir que eles sejam alunos para o resto da vida, vai exigir que eles tenham autonomia de aprendizado, vai exigir que eles tenham espírito crítico para ter condição de escolher o que eles vão aprender e não serem levados a aprender alguma coisa que às vezes nem faz muito sentido para ele, portanto vai ser um aprendizado não significativo. Enfim, é uma coisa bastante complexa e muita dessa capacitação, que foi mencionada aqui, para preceptores, ela pode ser feita com tecnologia de educação à distância. Né? Isso, inclusive, está bastante aprovado, não tem mais o que duvidar da educação à distância, tem que duvidar assim, quais são os preceptores que nós temos, quais são os conteudistas que nós podemos ter para poder a gente começar a montar coisa dessa natureza. Agora, acredita assim, uma entidade isolada, uma universidade, uma faculdade, ou 2, 3, 4, querendo ofertar isso, sem o apoio, o respaldo de uma instituição
com mais representatividade em âmbito nacional, talvez tenha mais dificuldade do que se nós conseguíssemos apoio. Por exemplo, no COBEM agora, eu dei várias vezes a ideia de inserir alguma atividade que falasse sobre o ensino da informática biomédica no currículo das áreas da saúde. Não recebi nenhuma resposta. Mas quando você escuta, como eu já vi algumas vezes, o discurso do presidente da ABEM, doutor Brenelli, você vê que ele está antenado com isso, porque ele mencionou, já há poucos dias atrás eu assisti ele participando da inauguração de uma SIG, de um núcleo da RUT, e ele comentou de forma bem enfática, demonstrando que ele percebe que os alunos de hoje são alunos diferentes, são alunos que estão usando tecnologias, etc. e tudo e tal. Os alunos estão usando tecnologia. Você encontra um aluno que não esteja com um celular digital na mão. Agora, ele não tem a menor noção do que está por trás daquilo. E aí, você não tendo noção do que está por trás daquilo, muitas vezes o uso fica aquele uso que não tem inserção na vida prática, no trabalho prático. Outro dia um aluno comentando essas coisas aqui no aula, um aluno disse, professor, se eu soubesse essas coisas, eu tinha sofrido tanto esse semestre para fazer um levantamento que eu fiz, mas eu não sabia que era desse jeito, fiz de uma forma tão irregular que eu sofri e foi muito para fazer. Eu digo, pois é. Né? Enfim, talvez a gente tenha que pensar de uma forma mais integrada nessas várias deficiências que o curso tem, e não é só o curso de medicina, são os cursos da área da saúde, mesmo os cursos de enfermagem que exigem a apresentação de um TCC no final do curso, eles deixam para ensinar a metodologia da pesquisa quase que no fim do curso e só ensina a fazer TCC, quando é a última coisa que você tem que pensar antes de ensinar a fazer o TCC em si. Né? Enfim, são diversas coisas que estão historicamente engasgadas aí na evolução dos nossos currículos. O currículo é uma coisa que tem que ser discutida eternamente e a gente tem que ter um olhar um pouco maior. Mas todas as coisas que nós colocamos aqui são pertinentes, realmente. Né? Fazer só o levantamento de forma muito restrita para saber. Eu continuo achando que a gente precisa ter estratégias de conseguir espaço nessas grandes instituições, nessas grandes sociedades. Né? A abertura que o professor Antônio Carlos disse, da reitora da Baiana, que tem aproximação com o pessoal da ABEM, talvez possa ser um caminho para dizer, olha, vocês da ABEM aí, eles estão tão impregnados da história da educação médica, pensem em colocar na educação médica alguma coisa que contemple essas outras coisas. Melhorar a competência digital desses alunos que estão saindo das áreas dos cursos da área da saúde. Eu vejo a dificuldade de os médicos, por exemplo, pedirem segunda opinião dentro do projeto do programa de telesaúde. A gente tem que ficar fazendo uma ginástica miserável para conseguir que eles peçam segunda opinião. As enfermeiras, às vezes, pedem mais segunda opinião do que os médicos. E a gente fica com a dificuldade de dar segunda opinião, porque tem as limitações do Conselho Federal de Medicina, que não pode falar de terapêutica. Será que esses alunos, se tivessem visto um pouco de telemedicina, de telesaúde, de informática em saúde na graduação, não chegariam no mercado de trabalho, lá na atenção básica, mais interessados em fazer isso, fazer uso dessas ferramentas? A gente vê todo um trabalho aí que está sendo feito para colocar o prontuário eletrônico, para colocar conectividade nas unidades básicas de serviço e tudo. E quando a gente pergunta, bom, aí quem vai treinar as pessoas que estão lá para utilizar isso? A resposta é simplesmente, não pensamos ainda nisso, etc. e tudo, ou seja, não tem resposta nenhuma. Como é que vai colocar um produto na praça e não treina? Qual é o laboratório médico que, quando lança um produto novo, não treina seus vendedores para poder saber propagar o medicamento quando vai visitar um médico, vai visitar outro profissional? Né? Enfim, eu acho que tem muita desarticulação nessa história toda. E não dá para pensar desarticulado hoje em dia. Porque a história não é só complicada, a história é complexa. E frente a problemas complexos, soluções parciais não vão também resolver nada. Devolvendo aí para a professora Marta. Mas será que podia falar um pouquinho também? Queria acrescentar algumas coisas, por exemplo, aqui a ideia é justamente essa que o professor Paulo Lopes falou, de que no fim do curso, pelo menos no fim da disciplina, as pessoas tenham a noção do que esperar, do que devem levar em conta ao procurar
Está falhando, Gustavo. Já... Está falhando, Gustavo, sua apresentação está falhando. É melhor... Ah, tá. É coisa da internet. Só para finalizar, acho que vale lembrar que em outubro de 2011, lá nos Estados Unidos, a área de informática em saúde já foi reconhecida como uma subespecialidade médica pela American Board of Medical Specialties, ou seja, já é uma área, já é uma subespecialização lá nos Estados Unidos, a informática em saúde. Eu acho que é uma tendência que vale a pena a gente seguir também, sabe, no Brasil. Professor Luiz, está ouvindo? Está falhando, tá bem. Está falhando muito, Gustavo. Eu só queria finalizar uma coisa, eu sei que o tempo está acabando, e eu queria fazer uma sugestão, né? Eu vejo que Paulo Lopes fez uma série de sugestões aí, o tema é muito palpitante, ele não pode acabar somente aqui, né? Uma série de caminhos foram apontados. Então, uma coisa que a gente estava comentando é que talvez fosse interessante a gente ter a gravação do que foi colocado, fazer como se fosse um relatório, um resumo do SIG de hoje, para a gente disponibilizar para que as pessoas que não estiveram presentes, talvez, e além de retomar a discussão no início do próximo, para não repetir todo. Então, talvez fosse uma coisa interessante, pegar as contribuições, dizer quem contribuiu, o que fez, uma espécie de relato do que ocorreu hoje. Talvez a gente ganhasse um pouquinho de tempo com isso. O que acha, professor? Você tem razão, professora Marta. Nós, independente do trabalho que a RNP faz gravando essas SIGs, nós também gravamos aqui e geralmente eu peço depois para ver as contribuições que saíram no chat, etc. e tudo. Então isso não será difícil a gente conseguir encaminhar para as pessoas, né? Realmente, veja, é preciso, o Paulo tem razão, a gente precisa ter um pouco mais de ação ou de propostas. Alguém aqui propôs que na próxima a gente pensasse nas estratégias, surgisse uma proposta para conseguir adesão de estratégias. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que encostar e ir nessas instituições, né? Ir nessas instituições. A gente precisa, como disse, estou tendo esse contato com o Dr. Florentino Cardoso, que é a presidência da ABEM, da AMB. Ele deve estar saindo da presidência agora, já completou 2 anos de mandato, eu não sei quem vai substituir ele, não tem, na AMB, mas eu acho que é uma das instituições, hoje, a rigor, quem está nos apoiando e ajudando desde o início é apenas a Rede Universitária de Telemedicina, a RUT. Né? Nós precisamos trazer outras entidades, está compreendendo? E o documento que o Paulo mencionou, para o bem ou para o mal, esse documento de estratégia de saúde para o Brasil até o ano 2020, na realidade ele abre uma janela de oportunidades. Porque reconhece lá nesse documento, lá há tantas páginas, documento de 80 páginas, lá pelas tantas, reconhece nitidamente que nós temos deficiência de pessoal na área, que é preciso capacitar as pessoas, etc. e tudo e tal. E, gente, nós somos da área educacional, nós trabalhamos com educação e saúde. Então, quem é que vai capacitar se não formos nós? Quem é que vai ter a chance de melhor propor capacitação se não formos nós? Agora, como sempre eu defendo que essa capacitação não pode ser isolada em uma única coisa. Você capacitar. Existe uma diferença bem clara, isso todo mundo nós sabemos, entre o que é você apenas dar um treinamento e você dar uma formação. Quer dizer, quando você dá treinamento, você simplesmente ensina onde é que o cidadão vai lá e aprende proceduralmente, está compreendendo? Onde é que ele aperta, o botão que ele aperta, onde é que ele clica, etc. e tudo e tal. Você não cria nenhuma visão crítica nessa pessoa. E é esse o problema que eu acho sério para os profissionais de saúde. É serem capacitados, é serem treinados com uma visão puramente procedural, mas sem absolutamente nenhum espírito crítico que estão fazendo. Né?
Já quando você dá formação, não. Aí você estimula que a pessoa raciocine, pense, etc. Porque, afinal de contas, nós profissionais da saúde não podemos abrir mão de fazer o exercício da saúde da maneira como nós achamos que tem que ser feita, porque essa que é a nossa vocação básica, né? Então, o Paulo está colocando ali conhecimento, habilidades, competências, etc. e tudo. Não é só ficar capacitando as pessoas, né? Mas também não tem que chegar ao ponto de achar que quem é da área da saúde precisa saber como mexer com C++, etc., programar e tudo. Algumas pessoas talvez vão para isso, mas são poucas, né? Bom, enfim, da minha parte aqui, eu encerro minha participação e aguardo a manifestação final dos outros colegas, devolvendo a palavra à professora Marta. Bom, de qualquer maneira, o professor Paulo também está querendo falar, mas só queria fazer uma sugestão bem rapidinha, que eu sei que está acabando. Esse relato aqui, a gente falou do COBEM, e essa SIG de hoje, se a gente registrar nesse relatório, pode ser encaminhado como relato de experiência para o COBEM. Se todos vocês estiverem de acordo, a gente pode fazer isso, depende somente da concordância de todos. Mas seria uma forma da gente levar o tema para lá, e levar a SIG, levar a discussão, porque se fosse como um tema livre de relato de experiência, já é uma coisa interessante, porque várias ideias muito boas foram aqui colocadas. Passo agora para Paulo, que o tempo está pequeno, ele também pediu para falar, né? Se não tiver, e também por questão do tempo, a gente vai se despedindo aqui, se colocando à disposição, viu? Não, está fechado. Para se colocando à disposição para o que for necessário, viu? Podemos nos conversar depois também. Não, gente, pessoal, eu agradeço muito também, acho que pelo tempo eu tenho que sair, mas eu acho que esse relato da reunião é fundamental a gente ter a cada reunião, circular entre os participantes para complementar, corrigir, e na próxima reunião a gente aprovaria para que a gente fizesse uso disso inclusive não pontualmente, mas como resultado de várias outras discussões que a gente vai ter aqui ao longo ainda do SIG, para que a gente, no final, a gente tivesse um documento base para a gente começar a fazer os encaminhamentos e ter por escrito o que mostrar quando a gente conseguir essas reuniões com os dirigentes, né? Mas eu agradeço. Luiz, obrigado aí pela oportunidade. A gente se vê no mês que vem. Eu acho que com essa perspectiva nós temos que começar a ter outras ações intermediárias entre os SIGs, as reuniões do SIG, tá? Um abraço a todos. Ok, Paulo, um abraço. O Paulo pediu que fizesse um resumo das coisas que foram ditas aqui. Eu vou pegar todo o material que está ali no nosso chat e tudo e colocar isso. E lembrar que nós temos uma ambiência criada, ativa, para que todas as pessoas possam participar, uma ambiência criada no Moodle, que foi criada também com essa finalidade, que a gente possa ficar, como disse a professora Marta, em determinado momento, acho que foi ela que falou isso, que a SIG não termina no momento que acaba a reunião, né? Porque se a gente termina a reunião e a partir daí a SIG só volta a funcionar no mês seguinte, fica um interregno de espaço aí muito grande para que a gente tenha continuidade e se termina um dia caindo na vala comum do esquecimento, né? Mas veja, vamos fazer isso e o Paulo também pede que na próxima se faça um relato para pensar no que a gente vai mandar para essas. Eu acho que mandar um relato do que a gente está propondo, etc., para essas diversas entidades que podem nos ajudar, eu acho que é algo que pode funcionar, está compreendendo, até para eles saberem que a SIG existe. Por hora, eu acho que nós estamos ainda com a SIG que está restrita a poucas pessoas, de conhecimento de poucas pessoas. Vamos enviar para isso. Tem que mandar para diversas áreas. Eu estou me lembrando aqui também a importância de a gente mandar isso para o pessoal que discute muito educação em saúde, educação médica hoje, né, que é o pessoal do FAI, né, explicado aqui pelo nosso reitor, o professor Henri. E lá pessoas que acham interessante tudo, mas eu acho que assim, tem um medo, a coisa é nova, aí o que eu vou fazer aí? Será que isso não vai tomar meu tempo? Já tem coisa demais para fazer? E todo mundo tem. Nós conhecemos a dificuldade do ser humano sair da sua zona de conforto. Mas vamos em frente, vamos progredir. Obrigado. Bom, acho que se as pessoas
tem mais alguma coisa a colocar? Eu acho que era interessante a gente já encerrando, né? Está dentro do prazo, né? Da limitação. Então, professor, eu acho que encerra a nossa apresentação. Ok, professor. Mais algum colega deseja fazer mais alguma colocação? Estou vendo aqui, doutor Antônio. Alguém comentou alguma coisa aí, mas cortou um pouco, ficou muito tremido. No... Professor Antônio Carlos, quer dizer alguma coisa ao final? Só me despedir. Acho que o Raul está perguntando qual o ambiente no Moodle. Certo. Raul, anote aí, por favor, o meu endereço de e-mail que eu mando para você. Basta mandar para aqui, ó. Por favor, ó. LRO, @ufc.br. Por favor, mande um e-mail e eu encaminho para você as informações para cadastrar no ambiente. Esse ambiente, inclusive, está acoplado a uma página, uma página que nós criamos, que é uma página que tem o nome de Saúde Digital. E está hospedadinho aqui, está tudo tranquilo, funcionando bem e tudo. Pode servir para a gente integrar as pessoas lá. E aberto às participações, ok? Bom, nesse caso eu também quero me despedir. O Gustavo quer colocar mais alguma coisa, Gustavo? Vamos ver se funciona aqui, se não trava. Só quero agradecer a participação, agradecer o convite. Foi um prazer e estou à disposição para que precisarem contar comigo. Ok. Bom, para terminar, eu queria dizer que nós temos aqui um trabalho muito consistente com a educação à distância. Já há um bom tempo nós conseguimos fazer um trabalho com educação à distância semipresencial, com apoio tutorial, com índice de evasão baixo. Então, essa infraestrutura aqui fica também disponibilizada para se a gente resolver começar a trabalhar nessa história de produzir coisas que possam ajudar nesse esforço de treinar aí os nossos futuros professores de educação de informática biomédica. E vou colocando também vocês a par, à medida que as coisas forem evoluindo nesses contatos que estão sendo abertos com a Associação Médica Brasileira, para ver como inserir alguma coisa desse tema na antena da MB. Né? Ok, então. De minha parte, agradeço a todos, lembrando o registro de presença a ser feito, e a senha da sessão hoje é 44736, como está sendo projetado aí. Ok, então. Obrigado a todos.